Estado Novo é o nome atribuído ao regime político autoritário e corporativista que vigorou em Portugal durante 41 anos, ininterruptamente, começando em 1933 e terminando em 1974, com a Revolução de 25 de Abril, que pôs fim ao regime. Enquanto regime político, o Estado Novo foi também apelidado de salazarismo, em referência a António de Oliveira Salazar, o seu fundador e líder. A designação de salazarismo reflete o facto de o Estado Novo se ter centrado na figura do chefe, Salazar, e ter sido marcado pelo estilo pessoal de governação. Todavia, o Estado Novo abrange ainda o período de governação de Marcelo Caetano, o sucessor de Salazar, que chefiou o governo de 1968 a 1974. Ao Estado Novo foram atribuídas influências da doutrina social da Igreja, bem como de alguns aspectos da doutrina e prática do fascismo italiano, regime do qual adotou o modelo de partido único e ainda o corporativismo do Estado. Após a eleição por sufrágio direto do general Óscar Carmona para Presidente da República em 1926, este, tendo em conta a incapacidade dos anteriores governantes, chamou António de Oliveira Salazar, especialista de Finanças Públicas da Universidade de Coimbra, para assumir o cargo de Ministro das Finanças, com o objetivo de resolver a crise financeira instalada no país. Salazar aceitou o cargo mediante a condição que lhe foi garantida de poder supervisionar os orçamentos de todos os ministérios e ter poder de veto sobre os respectivos aumentos de despesas. Desta feita, impôs uma forte austeridade e um rigoroso controle de contas com o objetivo de equilibrar as contas públicas do país. Em plena ditadura militar, Salazar procurou o apoio do general Carmona com o objetivo de dar um rumo estável à Revolução Nacional de 28 de maio de 1926. Em 1930, Salazar criou a partir do governo e com fundos provenientes do Orçamento de Estado a União Nacional, uma espécie de Frente Nacional, como o próprio apelidou, o qual devia dar o apoio necessário à construção de um novo regime, o Estado Novo, concebido e desenhado na totalidade por Salazar. A União Nacional era a organização nacional semelhante aos partidos únicos dos regimes totalitários surgidos na Europa entre as duas guerras mundiais. Esta simbolizava, acima de tudo, o caráter nacionalista, antidemocrático e antipluralista do regime. Em 1932, foi publicado o projeto de lei para uma nova Constituição. Esta viria a ser aprovada em 1933, através de um referendo popular, onde neste caso todas as abstenções foram contabilizadas como votos favoráveis à nova Constituição. Com a entrada em vigor desta mesma Constituição, a 11 de abril de 1933, Salazar criou finalmente um modelo político que ambicionava. Desta forma, punha fim à ditadura militar que vigorara até então e torna-se o dirigente da nação portuguesa, ficando conhecido como o Sr. Presidente do Conselho de Ministros. Assim, tinha acabado de nascer o Estado Novo. Salazar considerou o corporativismo como uma característica do seu regime com maiores potencialidades para o futuro. Contudo, a sua implantação prática foi muito gradual. O corporativismo era visível no edifício das leis, como por exemplo na Constituição da República de 1933, e ainda na configuração do próprio Estado, com a Câmara Corporativa, corporações, o Ministério das Corporações, os Grêmios Nacionais, a Casa do Povo, entre outros, a fazerem surgir assim o corporativismo português, muito semelhante ao que se passava na Itália de Mussolini. O regime político constitucional que vigorou durante o Estado Novo é considerado antiparlamentar e antipartidário, na medida em que o único partido político aceito através da força política era a União Nacional, sendo todos os outros partidos tinham sido considerados ilegais. Todavia, podiam existir alguns atos eleitorais na apresentação de listas que não afetassem diretamente a União Nacional, mas a sua existência de nada servia, uma vez que era impossível a sua eleição. A repressão provocada pela polícia política, a PIDE, fazia com que os candidatos perdessem os seus apoios, pois ou prendiam os seus simpatizantes, ou estes acabavam mesmo por ceder à pressão e desistiam. Neste regime, o governo tinha simultaneamente o poder executivo e o legislativo, o que significava que o governo podia decretar decretos de lei que se sobrepunham às leis aprovadas pela Assembleia Nacional. Todos os poderes do governo encontravam-se assim, fortemente concentrados e reforçados nas mãos do Presidente do Conselho de Ministros, que foi até 1968 o cargo de Salazar. Sendo assim, o Presidente da República tinha meramente funções cerimoniais, embora tivesse em si o poder de demitir e escolher o Presidente do Conselho de Ministros. Esta função nunca foi utilizada, visto que o cargo do Presidente da República era sempre ocupado por um membro partidário da União Nacional e fervoroso apoiante do Presidente do Conselho de Ministros. Não discutimos Deus e a virtude,
Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. À semelhança do que acontecia em outros países onde vigoravam regimes totalitários na Europa, também o Estado Novo encontrava-se dotado de um aparelho de propaganda do regime, o Secretariado Nacional de Propaganda, com o objetivo de divulgar e incutir a doutrina e ideologia defendida pelo regime. No ensino, os manuais escolares teciam elogios às ações, obras e feitos de Salazar. A lição de Salazar estava sempre presente, assente no pressuposto de Deus, pátria e família, ou seja, religião, política e tradição familiar. Através do controle da imprensa e de grandes cartazes propagandísticos, exaltavam-se os valores do Estado Novo, ao mesmo tempo que se mentalizava a população para as vantagens do regime para o país. À semelhança do que acontecia na Alemanha de Hitler com a Hitlerjugend, em Portugal existia a Mocidade Portuguesa. Era aqui que os jovens entre os 17 e os 14 anos aprendiam a desenvolver o espírito de obediência ao regime, sendo a participação de caráter obrigatório. Aos rapazes era instruído o culto do dever militar, do significado de hierarquia, através de paradas e acampamentos, de prémios e sanções. O ramo feminino da mocidade portuguesa obedecia a outras orientações, naturalmente, sempre enquadradas nos objetivos da orientação ideológica do regime. Assim, as raparigas seriam ali encaminhadas para assumirem mais tarde o papel de mães e donas de casa, bem como lhes era administrada a educação religiosa, sobre a já conhecida trilogia do regime. Para os jovens do sexo masculino, entre os 17 e os 20 anos, foi ainda criada uma milícia, espécie de braço armado da organização. Aqui, os jovens eram inspirados por objetivos claramente definidos, de adestramento pré-militar. Para os mais velhos, a quem a milícia se destinava, estavam reservados benefícios bastante atraentes, pois, dada a sua qualificação na instrução pré-militar, decorria a dispensa de parte do serviço militar obrigatório. Após a eleição do general Carmona para Presidente da República em 1928, este manda Vicente Freitas formar governo, à altura em que Salazar surge enquanto Ministro das Finanças. Ao aceitar o cargo e no seu discurso de tomada de posse, afirma que sei muito bem o que quero e para onde vou. Salazar começou por efetuar uma série de reformas nos setores da economia e das finanças. Os bons resultados depressa surgiram e, pela primeira vez, um orçamento sem déficit era apresentado a 1 de agosto de 1928. O ministro, que apresenta todo um programa de governo, deve saber muito bem o que quer e para onde vai, pois, em 1929, apresenta um discurso onde teoriza o Estado Novo. Após ter cortado substancialmente nas despesas do país e ter aumentado drasticamente os impostos, tentando combater a inflação, regulando simultaneamente os preços dos produtos e o valor dos salários. Enquanto Presidente do Conselho de Ministros, Salazar aproveita o facto de Portugal se manter neutral durante a Segunda Guerra Mundial para beneficiar a economia do país, através de um incentivo à produção nacional, que partiu do próprio regime, em virtude da quebra no número de importações. Portugal começou a produzir mais, a importar menos e a exportar mais. Pela primeira vez, desde o século XVIII, a balança comercial portuguesa encontrava-se com um saldo positivo, com o aumento das exportações para os países europeus que estavam envolvidos na guerra. Na década de 50, houve um esforço para desenvolver a economia, abrindo as portas ao investimento externo e ao aumento do incentivo industrial. Outra medida para fomentar a economia nacional foi a criação dos planos de fomento. Procuravam colmatar, embora tardiamente, o atraso da economia portuguesa face às restantes economias europeias. Por exemplo, através da modernização das infraestruturas do país. Com a criação de grandes obras públicas, os setores da educação, saúde e meios sociais melhoraram substancialmente, para agrado da população e orgulho do regime. Foram construídos edifícios escolares de todos os níveis de ensino, desde escolas básicas a universidades, edificados aeroportos e novos hospitais, bem como a remodelação de portos. Construíram-se e melhoraram-se quartéis do Exército, da Marinha e da Aviação, bem como a remodelação de estradas e a construção de pontes. A Ponte Salazar foi sem dúvida o grande ex-libris do Estado Novo. Também a reparação de edifícios e monumentos nacionais não foram esquecidos. Atingido o momento culminante desta grandiosa inauguração, dou graças a Deus e declaro aberto ao tráfego
e posta ao serviço da nação, a Ponte Salazar. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, Portugal conservava ainda o seu império colonial, composto, em África, pela Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, na Índia, Goa Damão e Diu e ainda Timor-Leste e Macau. Estes territórios muito longínquos e muito distintos culturalmente e eticamente entre si, no geral pouco desenvolvidos, que funcionavam como mercados privilegiados dos produtos portugueses e como fontes de matérias-primas. Na década de 50 e 60 apareceram novos problemas e necessidades nos territórios ultramarinos. Salazar e o seu governo criou o que ficou conhecida como a Solução Portuguesa e ainda a Política Ultramarina Portuguesa, para tentar resolver da melhor maneira estes problemas e necessidades. Era prioritário que o conjunto se mantivesse unido. Para que tal acontecesse, era necessária a promoção, o mais acelerada possível, do progresso económico, social e político, em particular educacional, de saúde e cívico nas províncias ultramarinas. E ainda era preciso a intensificação, nos mesmos territórios, da paridade, harmonia e dignificação étnicas, tal como a coexistência de religiões e crenças. Este novo conceito de províncias ultramarinas servia para mostrar ao exterior, principalmente à Organização das Nações Unidas, que Portugal não tinha colónias, mas que era uma nação pluricontinental. Desta forma, todos os territórios ultramarinos eram parte integrante da nação portuguesa. O Secretariado Nacional de Propaganda chegou mesmo a desenvolver cartazes onde mostrava que Portugal não era um país pequeno, sobrepondo todo o Império Português sob o mapa europeu. Em 1961, a Índia anexou à força os territórios portugueses naquele país, enquanto nas colónias africanas surgiam movimentos automatistas armados que recebiam apoio de países socialistas e que impuseram a Portugal uma guerra devastadora. Contudo, quando a guerra colonial rebentou em Angola, a resposta de Salazar foi clara. O líder dirigiu-se à nação da seguinte forma: uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir. A explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Pareceu que a concentração de poderes da Presidência do Conselho e da Defesa Nacional, bem como a alteração de alguns altos postos noutros setores das Forças Armadas, facilitaria e abreviaria as providências necessárias para a defesa eficaz da província e a garantia da vida, do trabalho e do sossego das populações. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Com a guerra colonial a decorrer em África e com grande mobilização de homens e meios, Portugal via-se a braços com uma situação muito complicada, pois, para além da despesa com a guerra não ser benéfica para a economia nacional, Portugal tinha ainda que lidar com a população portuguesa que fugira da guerra e voltou para o país. Esta questão só ficou resolvida após a queda do regime em 1975. Após a morte de Salazar, em 1970, o regime tinha enfraquecido, encontrava-se fortemente desgastado pela guerra colonial, quer por toda a despesa pública que tinha produzido, quer pelas vidas que tinha ceifado, provocando deste modo a insatisfação da população e dos militares. Desde 1968, que Marcelo Caetano se tinha tornado o sucessor de Salazar. 41 anos após o nascimento do Estado Novo, este é derrubado a 25 de abril de 1974. O golpe que acabou com o regime foi levado a cabo pelos militares do movimento das Forças Armadas. O golpe contou com a participação da população, que juntamente com os militares estava cansada da repressão, da censura, da guerra colonial e da má situação económica-financeira em que o país se encontrava. No dia 25 de abril, várias unidades militares marcharam sobre Lisboa, ocupando vários pontos estratégicos. O regime caiu sem ter quase quem o defendesse, uma vez que os militares a favor do regime acabaram por ceder e juntaram-se aos militares da MFA. O acontecimento alto do dia foi a rendição de Marcelo Caetano. Desta forma, o projeto edificado e construído por um homem chega ao fim. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração que seja, aliás que se deseja, sinceramente desnecessária.
Para se entender a grandeza e os atos de um grande homem, é preciso perceber o contexto histórico em que este se insere, bem como os condicionalismos políticos internos e externos da época. As décadas de 30 e 40 mergulharam a Europa e o mundo em crises financeiras, ruínas e morte. Mas Portugal viveu estes anos mais escuros, à margem dos desastres do mundo, na paz e no sossego. Um país de prazeres modestos e pouca riqueza. Tudo isto sobre um modelo de vida do chefe do governo de então, António de Oliveira Salazar. A população reconhece a diferença, pois no lugar dos distúrbios da Primeira República, há tranquilidade nas ruas. Em vez do caos financeiro e da inflação, o controle das contas públicas, como já não se registava há muito. Um Estado novo e forte, e como uma doutrina, regido pela ordem, pela disciplina, pela história e pelo patriotismo e tradição rural e cristã. A expansão da fé e do império. Um Estado corporativista, sem ambições privadas. Tudo pela nação, nada contra a nação. Salazar recusa-se a enviar portugueses para a Segunda Guerra Mundial, tornando Portugal num Estado soberano, neutral, enquanto a restante Europa está em guerra. No lugar de tornar Portugal num Estado em constante crise política e privado de recursos económicos, um Estado forte e à altura de grandes obras públicas. Salazar é o chefe do governo desde 1932, chefe e ministro das Finanças. Este manda e o país está com ele, e quem não está, Salazar dissuade de agir, ou então combate através da prisão. Com a abertura do regime, a questão colonial era uma pedra no sapato de Salazar, pois, por mais pressionado que fosse internacionalmente, recusou a descolonização dos territórios ultramarinos, que ele tão orgulhosamente chamava de províncias ultramarinas. Quando a guerra colonial rebentou, Salazar não recuou, e mesmo sem o apoio internacional, avançou para esta terrível guerra. A verdade é que Salazar sabia que quando ele desaparecesse, também o seu modelo político colapsaria. Não foi logo após a sua morte, em 1970, mas 4 anos depois. Com Marcelo Caetano a substituir Salazar, o regime tinha enfraquecido. Graças ao acumular do desgaste da guerra colonial e todo o prejuízo que esta estava a causar à nação, os militares juntaram-se à população e acabaram por derrubar o regime. Entoaram-se cânticos e louvores à liberdade e, por menos, esqueceu-se tudo o que Salazar, durante a época do Estado Novo, tinha feito pelo bem da nação.